Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando sobre a mordomia cristã nesse terceiro trimestre de 2019. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 7, lição do dia 18 de agosto de 2019. E estudaremos sobre a mordomia dos dízimos e ofertas. O assunto de hoje é um assunto que tem sido polemizado muito nos ambientes teológicos dos dias atuais. A questão da atualidade dos dízimos. Não se discute a questão das ofertas nos nossos dias, mas é muito debatido nas salas teológicas sobre a atualidade dos dízimos. Nós vamos desenvolver o assunto, vamos fazer uma explanação rápida do que o nosso comentarista aborda durante a nossa lição, e falaremos, sem dúvida nenhuma, faremos uma breve, mas uma abordagem de forma concisa em relação à questão da atualidade dos dízimos. Os dízimos são neotestamentários? Existe alguma ordem do dízimo no Novo Testamento? É necessário realmente pensar na questão dos dízimos para os nossos dias? A igreja primitiva dizimava. Qual era a atitude da igreja primitiva em relação aos dízimos e às ofertas? Nos dias do ministério de Jesus, enquanto ele estava encarnado na terra, Jesus recebeu dízimo? Havia alguma oferta direcionada para o seu ministério? Nós pensaremos sobre estas coisas durante a nossa aula. Uma coisa é certa, como mordomos de Deus, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos exercer a mordomia cristã. Precisamos exercer a administração dos bens materiais e espirituais que Deus nos deu, a fim de que o reino de Deus cresça, a fim de que o reino de Deus se fortaleça a cada dia, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, libertas e transformadas pela palavra de Deus. Então venha conosco nessa nossa sétima lição, nessa lição do dia 18 de agosto de 2019, para pensarmos, para refletirmos sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. Muito bem, a mordomia dos dízimos e das ofertas é extremamente importante para a manutenção da igreja local. Nós sabemos que nos dias em que nós vivemos, tudo o que fazemos envolve as questões financeiras. Tudo o que fazemos envolve recursos financeiros. Eu costumo fazer uma análise da história da igreja, e eu gosto muito de história, e leciono até a história da igreja, história do cristianismo, história da reforma protestante. E eu gosto de fazer essa análise histórica, porque através da análise histórica, nós conseguimos entender a evolução de qualquer instituição. Então, quando nós pensamos na história da igreja, nós vamos conseguir entender a evolução da igreja, administrativamente falando, e vamos conseguir entender também que Deus agiu na nossa história a fim de nos fornecer condições para que nós vivêssemos hoje um movimento evangélico consolidado. Nós sabemos que a igreja é hoje uma instituição forte, sabemos que a igreja é, institucionalmente falando, poderosa. Ela conseguiu atingir todas as esferas das camadas sociais. A igreja conseguiu se consolidar em todas as bases de autoridade da nossa nação. A igreja conseguiu conquistar o lugar que ela merece. E com estas conquistas, ela cresceu, ela evoluiu, ela se fortaleceu, se enriqueceu, sem dúvida nenhuma. Nós não precisamos ter medo de fazer essa afirmação. A igreja se tornou uma instituição rica e uma instituição poderosa. É lógico que eu sei que existem denominações pequenas, novas, que passam por grandes dificuldades, mas no geral, principalmente quando pensamos nas igrejas históricas, sejam elas tradicionais ou sejam pentecostais, os pentecostais históricos também cresceram, se fortaleceram e movimenta hoje um grande recurso financeiro. É sabido também
que o meio evangélico ou o meio gospel brasileiro, a mídia gospel brasileira, movimenta volumosas quantias de recursos financeiros. Nós sabemos que é um terreno rentável, é um mundo rentável, o mundo da mídia gospel brasileira. E nós, claro que não concordamos com todos os movimentos que são feitos, mas, no geral, nós vemos isso como uma bênção de Deus. A prosperidade de Deus chegou para a sua igreja. E a igreja realmente conquistou o lugar que ela merece na sociedade. Agora, precisamos repensar, aí sim, nós precisamos repensar como nós vamos utilizar os meios e os recursos que temos para que o nome de Jesus seja conhecido. O que nós vamos fazer com essa conquista que Deus nos deu. Como trabalhar, como ser efetivos e trabalhar com honestidade e com verdade para que o nome de Jesus seja propagado, para que as pessoas conheçam realmente o Evangelho, a fim de que nós não escandalizemos o Evangelho. Sem dúvida, pensar todas essas coisas que temos falado nessa parte introdutória da aula, nos leva a ser confrontados com os diversos erros que nós vemos acontecer. E eu proponho essa reflexão aqui neste início para que a gente pense qual deve ser a nossa atitude pessoal diante disso. Eu sei que, infelizmente, existem diversos líderes do meio evangélico brasileiro e mundial que têm se corrompido e usado os recursos dos dízimos e das ofertas que nós direcionamos para a instituição de forma negativa, usado esses recursos fora daquilo que é verdadeiramente o projeto de Deus. Mas qual deve ser a nossa atitude diante da palavra de Deus e diante das verdades bíblicas que são exauridas do texto sagrado? É isso que nós iremos discutir nesta aula e eu tenho certeza que nós falaremos aqui, como sempre, pautados na verdade da palavra de Deus, de forma doutrinária, bíblica e teológica, a fim de produzir crescimento e, sobretudo, bênção de Deus sobre a sua vida. Então, a nossa aula vai falar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas. O texto áureo está em Malaquias, é um texto clássico quando nós tratamos das questões de dízimos e ofertas. Malaquias, capítulo 3 e o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Eu quero fazer uma abordagem que eu julgo ser importante desse texto para a gente entender qual é a promessa de Deus envolvida neste texto de Malaquias em relação a dízimos e ofertas. O Senhor diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí aqui tem um objetivo, então há uma ordem de Deus. É um texto veterotestamentário, né? Um texto do Antigo Testamento, mas tem algumas coisas importantes a serem entendidas aqui. Então, primeiro, que há uma ordem de Deus. Trazei todos os dízimos. A casa do tesouro estava no tabernáculo, ou seja, é o lugar onde depois também foi substituído pelo templo. E o Senhor fala de qual o objetivo de dizimar, para que haja mantimento na minha casa. Aí o Senhor diz, e depois fazei prova de mim. Na verdade, isso aqui não está nos concedendo o direito de provar Deus, mas o próprio Deus está deixando claro que há uma bênção prometida por Ele àqueles que cumprem esta verdade. Então ele diz, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Uma coisa nós precisamos compreender.
Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós temos a convicção de que a promessa de Deus em relação aos dízimos e ofertas é que aqueles que assim fazem receberão uma bênção humana. O Senhor está dizendo: se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós, veja bem, se Ele está dizendo que vai abrir as janelas dos céus, isso quer dizer que essas janelas do céu serão abertas sobre aqueles que não estão lá nos céus. Está falando de uma bênção para agora, de uma bênção já. E não derramar, e Ele diz, olha, derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Então o Senhor está falando de uma bênção que será derramada sobre a nossa vida agora, enquanto estamos aqui nesta terra. Então o que a promessa de Deus está envolvendo aqui é uma bênção humana. O dízimo reflete numa bênção humana, é uma promessa de prosperidade. É uma promessa de que nós receberemos bênçãos de Deus enquanto aqui nesta terra. Pastor, então isso quer dizer que se eu dizimo eu não irei passar por provações? Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, todos nós seremos provados. Todos nós passaremos por lutas, por dificuldades e por provações. Mesmo sendo obedientes à palavra de Deus, mesmo cumprindo todas as ordens de Deus, nós passaremos por lutas e por provações. Isto é nítido, é claro e é prático para a vida cristã. Segunda coisa que nós precisamos compreender: dizimar, ao dizimarmos, nós não temos o direito de administrar mal as nossas finanças, porque infelizmente isso acontece muito. O sujeito é dizimista, fiel, é ofertante, fiel, mas é um mau administrador. E ele acredita que Deus é responsável pela sua má administração. Não, Deus não é responsável pela nossa má administração. Deus é responsável por aquilo que Ele promete. E Ele prometeu que derramaria uma bênção, que nos faria viver de forma abastada. Derramar sobre vós uma bênção que dela vos advenha maior abastança. Viver de forma abastada é ter todas as necessidades supridas. Outra coisa que é importante pensarmos aqui é que Deus é responsável por suprir as nossas necessidades, não as nossas vontades. Existe uma diferença entre necessidades e vontades. Tem gente que acha que Deus tem que fazer todas as vontades dele. E a Bíblia deixa claro. A Bíblia diz, o salmista Davi, nós já estamos aqui em outras aulas, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está falando de necessidades. Paulo falou com a igreja de Filipos que o Deus de paz iria suprir todas as suas necessidades. Pastor, mas aquilo que não é necessário, que é supérfluo, eu posso ter? Pode. Mas isso não é uma norma, isso não quer dizer que Deus é responsável por isso. É lógico que Deus, na sua misericórdia, Ele traz sobre a nossa vida tudo aquilo que é necessário para que nós vivamos de forma abastada, vivamos com plenitude. E Deus pode fazer isso. Então esse é o nosso textuário. Verdade prática. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato a Deus. Isso é importante nós destacarmos aqui, ó, esse termo, é um privilégio. A Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é dar do que receber. Como é bom poder ofertar, como é bom poder dizimar, como é bom poder ser útil à obra do Senhor. Como é bom poder ser útil à causa do Mestre. Vamos ao ponto central da nossa lição, que nos diz que a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: explicar que a entrega do dízimo e das ofertas é um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Gratidão. Sempre que nós tratarmos aqui do dízimo, nós vamos falar uma coisa fundamental aqui, é a gratidão. Gratidão.
Sem dúvida, a fidelidade também é, mas o dízimo envolve, antes de fidelidade, envolve gratidão. E gratidão, irmãos, é uma atitude interna. Quem é grato sempre será. A Bíblia nos ordena em tudo sede agradecidos, mas tem gente que não tem gratidão. Tem gente que nunca vai ser grato. Se ele não é grato a pessoas, não vai ser grato a Deus também. Mas é uma atitude de gratidão. Objetivos específicos. Primeiro, destacar as fontes de recursos da igreja. Segundo, explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E terceiro, elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Leitura bíblica em classe está em Malaquias, capítulo 3, versículos 7 ao 12, que nos diz o seguinte: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Se você estudar o livro de Malaquias, você vai perceber que Deus está como um pai que chama os filhos à responsabilidade. É isso que Malaquias está dizendo. É esta ação de Deus em Malaquias. Deus está chamando o povo de volta. Deus está chamando o povo para um concerto com ele. E em Malaquias, o povo de Israel havia deixado de ofertar, de dizimar, e a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, estava sofrendo. Não tinham o que comer, tinham que trabalhar enquanto iam trabalhar, não tinham como cuidar dos serviços religiosos. Então a vida religiosa de Israel estava vivendo um momento caótico. Deus chama a nação à responsabilidade. E, na verdade, não era difícil para a nação sustentar a tribo sacerdotal. Só que eles haviam se desviado. O Senhor diz isso aqui de forma clara. Ó. O Senhor está dizendo, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Ele diz, olha, desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Deus está falando que Israel tinha se desviado de todos os estatutos. Não era só da questão dos dízimos e das ofertas, mas aqui a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, estava sofrendo e Deus precisava tratar com a nação para que a tribo de Levi tivesse o sustento necessário a fim de que eles dessem continuidade ao serviço sacerdotal, que era uma ordem de Deus, e a bênção de Deus voltasse novamente para a nação de Israel. Vamos então à introdução e aos comentários da nossa lição. O pastor Elinaldo Renovato, ele nos diz que nesta lição nós veremos, e eu achei muito interessante o posicionamento do pastor Elinaldo Renovato nesta lição de número 7, por ser um assunto tão debatido e tão melindroso para se tratar nos nossos dias. O posicionamento do pastor Elinaldo foi um posicionamento fenomenal. Olha, nessa lição veremos que, de um lado, os dízimos e as ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhes entregue com amor, alegria e fidelidade. Ponto. Esta é uma verdade. Os dízimos pertencem a Deus e devem ser entregues com amor, alegria e fidelidade. Faça cursos completos de teologia,
Hebraico Bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Por outro lado, que para mim, nesse termo, o outro lado aqui agora, que o pastor Elinaldo Renovato vai abordar, aqui está o nosso fator complicante em relação a pessoas que não querem hoje entregar dízimos e ofertas, embora não tenha desculpa. Eu já deixo isso bem claro. Embora que não há desculpa para quem não dizima e quem não oferta. Ah, mas é porque o meu dízimo é mal administrado, não é responsabilidade sua. E nós podemos, como membros de uma instituição, cobrar transparência. Nós podemos fazer isso na administração dos recursos financeiros que essa instituição recebe, porque não é uma instituição com fins lucrativos. É uma instituição onde, na prática, nós somos associados a ela. Então, nós podemos fazer isso. Veja bem, ele diz, por outro lado, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma, primeiro, correta, fiel e transparente. Aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente. O grande problema nosso hoje, em relação a dízimos e ofertas, e lá no final da nossa aula eu vou explicar isso, não é um problema bíblico-teológico. Não é um problema bíblico-teológico ou doutrinário. É um problema administrativo. É uma má administração dos recursos financeiros. No geral, estou falando o que é geral, o que é regra. Existem alguns que, por melhor que seja administrado, ele não vai entregar mesmo, porque é infiel. Mas os grandes problemas de pessoas que não querem dizimar e ofertar é a má administração e a falta de transparência. Primeiro parágrafo dessa nossa lição. Aliás, primeiro ponto da nossa lição. As fontes de recursos da igreja local. Primeira fonte de recursos da igreja local, que o pastor Elinaldo Renovato nos coloca aqui, é que a fonte primária de recursos da igreja local são os dízimos e as ofertas. Não se trata de uma prática que começou por imposição de um grupo ou de uma denominação, mas por uma necessidade natural da obra do Senhor. Então, dízimos e ofertas é uma necessidade natural da obra. É uma necessidade natural da instituição. Nós sabemos disso muito bem. Não tem como fazer nada hoje sem dinheiro, sem recurso financeiro. Como uma instituição que não tem fins lucrativos pode sobreviver? Através da contribuição dos seus sócios, através da contribuição dos seus associados. E como organização administrativa, é isso que nós somos, associados. E nós precisamos ter uma visão de que o reino de Deus pode crescer. Se nós contribuirmos, estaremos contribuindo com o crescimento do reino de Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, o cuidado com os recursos externos, aliás. Nesse parágrafo, o pastor Elinaldo Renovato deixa bem claro que é preciso ter cuidado com os recursos provenientes dos governos, é preciso ter cuidado com os recursos provenientes de órgãos públicos ou organismos financeiros. A igreja precisa ter muito cuidado para que ela não vire uma instituição de lavagem de dinheiro. A igreja precisa ter muito cuidado com a fonte de onde esses recursos vêm. Porque nós vimos aí recentemente no Brasil, infelizmente, nos noticiários, vimos que algumas instituições foram envolvidas, por exemplo, em investigações da Operação Lava Jato. Porque alguns líderes
foram acusados de receber o recurso financeiro de fontes impróprias, de fontes que estavam envolvidas com a corrupção, né, da política do nosso país. Então a igreja precisa ter cuidado com esses recursos, com as fontes de recursos externas. Terceiro parágrafo, o pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre outras fontes de recurso e ele vai deixar claro nesse terceiro parágrafo que a igreja pode sim ter outras fontes de recursos. Criar uma associação e dessa associação, então, ela vai receber verba governamental dentro da legalidade, dentro daquilo que a legislação do país autoriza, para que não haja problemas e para que não haja dificuldades. Segundo parágrafo, ou segundo ponto, o pastor Elinaldo vai tratar sobre a base bíblica para os dízimos e as ofertas. E aí nós temos a base bíblica no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A base bíblica para os dízimos no Antigo Testamento. A origem do dízimo é anterior à lei, e o que o legitima é o sentimento de gratidão ao fiel Criador. Nós temos aqui, lá na origem do dízimo, anterior à lei, nós temos Abraão, que dizimou. Dizimou sem que ninguém pedisse. Ele dizimou por gratidão, por fidelidade. Então esta é a origem do dízimo. A origem, no primeiro item aqui, primeiro tópico deste primeiro parágrafo, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre a origem do dízimo. E ele diz que é significativo, o dízimo é um gesto de generosidade, ele é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão que era subjetiva aqui, a gratidão que era subjetiva estava expressa nesse espírito da lei. Então, é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é muito significativo. Além desse valor material, há um gesto de generosidade muito significativo. Nós estamos vendo sobre a origem do dízimo. Depois, no segundo tópico desse segundo parágrafo, o pastor Elinaldo vai tratar sobre o dízimo é do Senhor. E nós já citamos essa referência aqui quando Davi está ofertando. Na verdade, aqui o texto está falando de oferta e não de dízimo, mas Davi está ofertando a Deus para a construção do tabernáculo, do seu tesouro pessoal, e ele diz: tudo vem de ti e da tua mão o tomamos. Então, tudo o que temos pertence ao Senhor, é do Senhor, e nós entregamos a Deus com o nosso coração aberto. E no terceiro tópico deste primeiro parágrafo do segundo ponto, o pastor Elinaldo Renovato coloca sobre o dízimo, o objetivo do dízimo no Antigo Testamento. E aqui eu fiz uma pergunta: por que o dízimo se torna lei? Por que o dízimo se torna lei? Por que lei? Se já era uma prática de Abraão, por exemplo, e com certeza essa prática de Abraão deveria ser copiada, deveria ser reproduzida por todo Israel, por que o dízimo se torna lei? Por causa da tribo sacerdotal, né? Deus instituiu para que houvesse manutenção na sua casa. Então havia uma tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, que não recebeu herança na terra. Se eles não receberam herança na terra, o próprio Deus disse assim: eu sou a herança de Levi. Então, por que teve que legislar? Para que se tornasse, na verdade, uma ordem, uma determinação de Deus. Todavia, era necessário que esta gratidão estivesse subjetiva. Eles iriam continuar entregando o dízimo, agora debaixo de uma lei de Deus, mas Deus não pediu que eles fizessem mais do que aquilo que já tinha sido ensinado pelo patriarca Abraão. Então, era uma ordem de Deus, mas que deveria ser cumprida com gratidão.
No segundo parágrafo deste segundo ponto, pastor Elinaldo vai falar sobre o dízimo no Novo Testamento. E ele vai dividir nesse segundo parágrafo 2 tópicos para falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Primeiro, ele vai falar sobre a necessidade do dízimo. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. Nós não vemos em lugar nenhum do Novo Testamento um momento em que alguém ofertou para o ministério de Jesus. Foi uma das perguntas que nós fizemos no início da aula. Mas uma coisa é certa, haviam ofertas que eram direcionadas, porque Judas tinha o controle da bolsa dos apóstolos. Então havia alguma forma de arrecadação para manter o ministério. Então, o dízimo é uma necessidade para manter o ministério de tempo integral. Eu sei que hoje é uma minoria dos obreiros que são obreiros de tempo integral. Eu não sou obreiro de tempo integral. E eu reconheço que não há uma necessidade de que todos os obreiros também sejam de tempo integral. Mas há uma necessidade de manter o mínimo de obreiros de tempo integral. E os dízimos são necessários para manter esses obreiros. Em segundo lugar, o dízimo é necessário para a assistência social. Então, os dízimos devem ser direcionados também para a assistência social da igreja. Eu sei que diante disso alguém pode falar, pastor, mas a gente contribui e a gente não tem um trabalho de assistência social, mas deveria ter. O que nós estamos falando aqui é qual deve ser a nossa atitude na mordomia cristã em relação aos dízimos e às ofertas. E isso não nos exime. Se esses dízimos e ofertas são mal administrados, é preciso buscar um mecanismo correto para que haja transparência e boa administração nesses recursos. Mas não deixarmos de contribuir, porque quando deixamos de contribuir, nós estamos também descumprindo uma ordem de Deus. E em terceiro lugar, em terceiro parágrafo do segundo ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre as ofertas nas Escrituras. Então, no Novo Testamento, a igreja se expandiu, se multiplicou, e para ajudar os irmãos necessitados, bem como para expandir a obra missionária, a igreja começou a usar o expediente das ofertas. Paulo recebeu ofertas para a igreja de Jerusalém, Paulo recebeu oferta da igreja de Filipos. Quando nós estudamos a carta aos Filipenses, o principal objetivo de Paulo escrever a carta à igreja de Filipos foi justamente para agradecer por ofertas que os irmãos de Filipos haviam enviado para a igreja de Jerusalém e para o ministério de Paulo. Então havia uma preocupação na igreja, nós já tratamos isso aqui numa aula anterior, havia uma preocupação na igreja de que todos vivessem da melhor maneira possível, de que todos tivessem condições de sustentar a sua casa, sustentar a sua família, de que todos fossem realmente acolhidos pela igreja, a fim de que a igreja tivesse tudo em comum. Esta era a preocupação da igreja primitiva, e eu já disse aqui que eu acredito que é possível não termos necessitados entre nós, se como igreja nós nos unirmos para suprir as necessidades dos necessitados que estão entre nós. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. No terceiro ponto da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas, sendo mordomos, administrando isso. Quando nós falamos sobre a mordomia dos dízimos e das ofertas, que nós somos mordomos e administramos, eu não estou ensinando que eu posso administrar o meu dízimo. Não é isso. Nós cremos e ensinamos, é uma verdade bíblica, de que o dízimo deve ser levado à casa do tesouro, deve ser entregue à tesouraria da igreja local, a fim de que os recursos sejam direcionados para suprir as necessidades da igreja como instituição e também da comunidade local que se reúne ali naquela igreja. Então, o pastor Elinaldo vai tratar sobre a mordomia dos dízimos e dentro disso ele vai falar sobre como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas. Em primeiro lugar, deve ser com gratidão. Nós já tratamos disso aqui. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega. Ah, pastor, mas eu tenho que entregar porque eu sou obrigado? Nós somos obrigados. É uma ordem de Deus. E já no finalzinho da aula nós vamos falar sobre isso, sobre a questão neotestamentária do dízimo.
É uma ordem de Deus. Porém, tem que ser com gratidão, um coração grato, um coração alegre pela bênção de Deus derramada sobre a nossa vida. Em segundo lugar, o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Por que o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta? O pastor Elinaldo Renovato deixa claro aqui que o dízimo era a primícia. Se ele era tirado das primícias, isso quer dizer que ele era tirado antes de qualquer outro gasto. Antes de qualquer outro gasto. E essa é uma questão de fé, não é? Esta é uma questão de fé. Dizimarmos de tudo aquilo que Deus realmente nos dá. Em terceiro lugar, o pastor Elinaldo Renovato vai nos tratar que os dízimos e ofertas devem ser levados à casa do tesouro. É o que nós já abordamos, é a abordagem que nós já fizemos em relação a isso, devem ser entregues na tesouraria da igreja local. É o que nós cremos também. Aí ele vai tratar algumas coisas aqui que eu vou só citar, porque, na verdade, são conselhos, ele mesmo deixa isso aqui como sugestão, e são conselhos que o nosso comentarista dá. Eu acredito que são conselhos bons e devem ser seguidos em relação aos dízimos dos empresários. Ele diz que, primeiro, deve ser calculado a partir da base de renda. Então, todo empresário tem lá como se fosse um salário, uma renda que ele estabelece, e a partir disso deve ser calculado. O empresário deve ter o controle da sua renda para calcular corretamente esse dízimo, a fim de entregar o dízimo com fidelidade a Deus, manter a sua fidelidade ao Senhor e ser fiel e ser um bom cooperador da casa de Deus. Eu ouvi ontem até um áudio de um pastor dizendo o seguinte: se você não concorda com entregar o dízimo, ok, então que você não entregue. Só que então você não deveria usufruir dos recursos que os dízimos dos seus irmãos cobrem para que a gente esteja nessa casa. Aí ele fala, então você não deveria estar nessa igreja, porque essa igreja é manutenida com o recurso dos dízimos. Você não deveria nem estar ouvindo essa mensagem, porque tudo o que acontece aqui é realizado com os recursos dos dízimos dos irmãos. Aí ele fala de forma incisiva, você é um desonesto, porque além de não dizimar, você usufrui de forma ilegítima daquilo que o dízimo dos seus irmãos proporciona. Então, eu acredito que é só nós pensarmos, se por um lado, como eu disse, o pastor Elinaldo Renovato apresenta isso muito bem, nós precisamos pensar. E a liderança precisa a cada dia administrar bem os recursos, com transparência, com boa administração, para que ninguém seja induzido a não entregar os seus dízimos. Então, são medidas que nós precisamos ter a fim de que uma coisa contribua com a outra. Vamos então a algumas considerações que eu julgo ser importantes em relação a dízimos e ofertas aqui na nossa aula. A primeira consideração que eu julgo ser importante é que a importância de participar, é importante, aliás, participar com as nossas finanças. Tudo na nossa vida deve glorificar o nome de Jesus, até as nossas finanças. Então, é importante participar do reino de Deus também com as nossas finanças. É importante participar com a renda que Deus tem nos dado. Se Deus tem nos dado, qual a dificuldade de participarmos? Qual a dificuldade de contribuirmos? E, na verdade, aqueles que são dizimistas sabem que não faz falta. Aquele dinheiro que você dizima, ele não faz falta. No momento de dificuldade, de provação, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, porque isso é promessa de Deus. Segunda consideração importante, nós precisamos dizimar voluntariamente. Não é por medo de ir para o inferno. Nós precisamos dizimar, aliás, como tudo nós fazemos na obra de Deus, de forma voluntária, de coração aberto. Já falamos aqui sobre adoração de forma voluntária. Terceira consideração importante, o dízimo é por fé. É uma prova de fé. Eu entrego o dízimo crendo na palavra de Deus. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, crendo na promessa de Deus para o dízimo, que é uma bênção humana. Quarto, o dízimo é uma prova de confiança. Fé é crer que Deus pode fazer.
E confiança é a certeza que Deus vai fazer por mim. Então o dízimo, além de ser prova de fé, é prova de confiança. E por último, o dízimo é neotestamentário. Não existe, mesmo os textos referidos pelo comentarista na lição, não existe nenhum texto no Novo Testamento que ordena o dízimo. Existem textos que citam, que referenciam o dízimo, mas hermeneuticamente falando, o texto está falando de outra coisa. O texto está fazendo uma outra abordagem hermenêutica. Não existe nenhum texto no Novo Testamento que ordena o dízimo. Esta análise tem que ser feita por uma hermenêutica histórica. Como é que nós pensamos isso? Todos os textos que estão descritos no cano sagrado são textos que foram escritos, que foram registrados por uma necessidade dos ouvintes. Esses textos chegaram até nós e têm relevância para a nossa vida, mas eles foram registrados por causa de uma necessidade dos destinatários que receberam aquele texto. Qual era a prática da igreja primitiva em relação a dízimos e ofertas? A igreja primitiva dizimava? Não. Na igreja primitiva, os irmãos vendiam tudo o que tinham e entregavam tudo aos pés dos apóstolos para eles distribuírem entre os irmãos de acordo com a necessidade de cada um. Então fica a pergunta, e é uma pergunta baseada numa análise hermenêutica histórica, bíblico-teológica. Qual a necessidade de falar sobre dízimo e de ordenar sobre o dízimo para a igreja primitiva? Se a igreja primitiva já entregava tudo o que tinha. Imagine o irmão vende a propriedade, vende tudo que tem, traz e entrega para Pedro. Aí quando esse irmão está indo embora, que ele vira as costas, vai saindo, Pedro fala com ele, irmão, e ele se volta e diz, olha, não se esqueça do dízimo. Dízimo de quê, se ele já tinha entregado tudo? Então não há no Novo Testamento nenhuma ordenança para o dízimo, porque não havia a necessidade de ordenar, porque a igreja primitiva ia além da entrega dos dízimos. Isto não nos exime e não nos leva ao entendimento de que o dízimo não é neotestamentário, porque todas as ordens de Deus no Antigo Testamento são neotestamentárias. O que foi abolido pela lei foi o ritual da lei. Jesus ressignificou a lei. Aliás, Jesus deixou a coisa mais difícil, mais complicada. Jesus radicalizou. Eu já citei em outras aulas, em outros cursos aqui, um livro chamado 10 Coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Jesus falou, por exemplo, que a lei diz que aquele que olhar para uma mulher cometeu, aquele que se unir a uma mulher cometeu adultério com ela. Eu vos digo que aquele que só olhar para ela e desejar no seu coração já cometeu adultério com ela. Então, nenhum escritor neotestamentário ordenou sobre o dízimo, porque não havia a necessidade de ordenar. A igreja primitiva ia além disto, mas o dízimo é neotestamentário. Ele deve ser entregue 10%, deve ser entregue para que a obra de Deus continue adiante, para que o reino de Deus cresça, se fortaleça, o nome de Jesus seja glorificado e vidas sejam libertas pelo poder da palavra de Deus. Então entregue o seu dízimo com alegria, com gratidão, e com certeza a bênção de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, e Deus vai te prosperar de forma poderosa. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a nossa próxima aula na semana que vem. Receba o abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar.
Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.